Muito bem. Pessoal, boa tarde a todos. A nossa aula de hoje, ela é sobre, são dois assuntos, na verdade, cadeia e teia alimentar, e o outro assunto são pirâmides ecológicas. O ideal seria trabalhar esses assuntos em duas aulas, mas como vocês sabem, como a gente está tendo aula no Meet a cada 15 dias, então eu decidi juntar os conteúdos que é para a gente não ficar muito atrasado, tranquilo? Então, na aula de hoje a gente vai ver cadeia e teia alimentar e, em seguida, pirâmides ecológicas. São assuntos tranquilos, vocês vão ter muita facilidade, né? São assuntos que, usando a lógica, você consegue compreender, né? Vai ter alguns conceitozinhos básicos, como é de costume, mas são extremamente importantes para que você tenha o entendimento da ecologia como um todo. Então, vamos lá. Pessoal, no primeiro slide, eu coloquei a definição de cadeia alimentar. Então, é muito comum os alunos confundirem cadeia e teia alimentar. Pessoal, cadeia alimentar é uma representação gráfica que mostra o fluxo de energia e de matéria entre os organismos de um ecossistema. Então, isso é cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar, você tem uma representação gráfica que vai mostrar o fluxo de energia e também de matéria entre os organismos que compõem o ecossistema. A teia alimentar, teia, é algo mais complexo. A teia, de forma bem resumida para que vocês entendam, a teia é um conjunto de cadeias. Tranquilo? Então, a cadeia, normalmente, ela é linear. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Pronto. Isso aqui, pessoal, que vocês estão observando agora, isso aqui é uma cadeia alimentar. Muito bem. Isso aqui é uma cadeia alimentar. Observe que ela é linear. Outra coisa muito interessante de se falar é que se você juntar várias cadeias, você vai ter uma teia. A teia ela é mais complexa. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Em uma cadeia alimentar e também em teias alimentares, você tem 3 tipos de seres vivos. Você tem que memorizar isso aí. Professor, quais são os 3 tipos de seres vivos? Aqui, ó, o primeiro ser vivo são os produtores, certo? Como o próprio nome diz, os produtores, eles produzem o próprio alimento. Então, esses produtores, eles podem ser seres fotossintetizantes ou seres quimiosintetizantes. Então, a base de toda a cadeia alimentar, a base sempre vai ter um produtor, fotossintetizante ou quimiosintetizante. Esse produtor vai ser uma planta, vai ser uma alga, vai ser uma cianobactéria, vai ser uma bactéria fotossintetizante, enfim. Ok, pessoal? Entendido? Então, essa é a base de toda a cadeia alimentar, são os produtores. Após os produtores, você tem os consumidores. Os consumidores, eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Os consumidores, eles devem consumir outro ser vivo, beleza? Aí existem, pessoal, graus diferentes de consumidores. Você vai ter o consumidor primário, você vai ter o consumidor secundário, o consumidor terciário, o consumidor quaternário, beleza? O consumidor primário, ele sempre vai ser um herbívoro, ou seja, ele sempre vai se alimentar da planta. O consumidor secundário, ele se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário e assim sucessivamente. Aí tem algo muito importante, um bisuzinho para vocês, pessoal, muito importante nessa imagem. Olhe para a seta. Olhe para a seta. A seta, ela sempre sai da presa e vai em direção ao predador. O que isso significa? De forma mais simples, para que você entenda. A seta sempre vai apontar para quem come. Então, quando você observar uma cadeia ou uma teia alimentar, a seta sempre vai apontar para quem come. Então, observe aqui que a seta está apontando para o gafanhoto. Isso significa que o gafanhoto come a planta. A seta aqui em seguida está apontando para o sapo. Isso quer dizer que o sapo vai comer o gafanhoto e a seta está apontando para a cobra. Isso quer dizer que a cobra vai comer o sapo. Agora, preste atenção, você tem os produtores,
que são os seres fotossintetizantes, né, que realizam fotossíntese e produzem o próprio alimento, são as plantas, as algas, as cianobactérias, algumas bactérias fotossintetizantes. Você tem os consumidores, que são seres heterótrofos, não produzem o próprio alimento. Os consumidores podem ser primário, secundário, terciário, quaternário. E, por fim, não menos importante, você tem os decompositores, pessoal. Os decompositores. Os decompositores são aqueles seres vivos que fazem a decomposição da matéria orgânica. Eles são extremamente importantes. Os decompositores são os fungos e as bactérias. Aí tem uma coisinha que eu quero explicar para vocês agora. Por favor, memorize, não se esqueça, leve para o resto da sua vida. Vai ser muito importante para você responder às atividades, às questões. Pessoal, o produtor representa o primeiro nível trófico. Então, a cadeia alimentar, ela é formada por níveis tróficos. Em uma cadeia alimentar, você vai ter vários níveis tróficos. O primeiro nível trófico sempre é a base, né? Sempre vai ser um produtor. Ok? O segundo nível trófico vai ser o consumidor primário. Então, isso acaba causando muita confusão na cabeça das pessoas, porque o aluno pensa assim, bem, o consumidor primário é o primeiro nível trófico. Não, de jeito nenhum. O primeiro nível trófico são os produtores. O consumidor primário vai ser o segundo nível trófico, o consumidor secundário, o terceiro nível trófico, e o consumidor terciário, o quarto nível trófico. Eu poderia ter mais? Poderia, mas vocês vão ver que uma cadeia alimentar, ela sempre vai ser muito curta. Uma cadeia alimentar, ela vai ter no máximo 5 ou 6 níveis tróficos. Professor, por que eu não posso ter mais níveis tróficos em uma cadeia alimentar? Por causa da quantidade de energia. Vocês vão ver, pessoal, que ao longo de uma cadeia alimentar, a quantidade de energia vai diminuindo. Vou mostrar para vocês isso já já. Então, não se esqueça, em uma cadeia alimentar, o sentido da energia ele é unidirecional. A energia ela sempre vai fluir dos produtores para os consumidores. É sempre unidirecional, só nessa direção. Tranquilo? E essa quantidade de energia ela vai diminuindo a cada nível trófico. Então, onde é que eu vou ter a maior quantidade de energia? No primeiro nível trófico, depois no segundo nível trófico, e assim sucessivamente. Não se esqueça, a quantidade de energia em uma cadeia alimentar, ela é unidirecional, só tem uma direção. E segunda coisa muito importante, meus amores, a quantidade de energia, ela vai diminuindo a partir que você aumenta o nível trófico. Então, quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia. Tranquilo? Muito bem. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pronto. Então, estou falando muito... Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, meu querido. Se, no caso da planta, né, que é o produtor, for uma planta carnívora que consegue se alimentar de pequenos anfíbios, muda um pouco a sequência aí ou continua a mesma? Continua a mesma coisa, eu vou explicar por quê. Ó, pessoal, as plantas carnívoras, vamos com calma. Tem um ser que produz o próprio alimento, que são os seres fotossintetizantes e os quimiosintetizantes, certo? E tem os seres que não produzem o próprio alimento, que são os seres heterótrofos. Tem os autótrofos e os heterótrofos. Muito bem. A planta carnívora é um ser mixotrófico. Eu falei isso para vocês ano passado, acho que vocês não se lembram. Então, a planta carnívora, ela é um ser mixotrófico. O que isso significa? Significa que a planta carnívora, ela é autótrofa e heterótrofa ao mesmo tempo. Então, a planta carnívora, ela come realmente pequenos insetos, né? Pequenos animais, ela se alimenta de pequenos animais, mas ela também faz fotossíntese. Então, no caso da planta carnívora, continua aqui a mesma coisa, tranquilo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu estou falando de nível trófico. Eu falei que a cadeia alimentar ela é representada por vários níveis tróficos. O que seria um nível trófico? O nível trófico é a posição que um organismo ocupa dentro da cadeia alimentar. Então, se o indivíduo ele está ali na primeira posição, ele é o primeiro nível trófico, no caso, os produtores. Se o indivíduo está na segunda posição, ele é o segundo nível trófico, no caso, é o consumidor primário, e assim por diante. Tranquilo? Isso aqui eu já comentei com vocês, a questão dos seres que formam a cadeia alimentar, que são os produtores, consumidores e decompositores. Os produtores, eles produzem o próprio alimento, são seres autótrofos e quimiosintetizantes e também fotossintetizantes.
Os consumidores, eles não produzem o próprio alimento, são seres heterótrofos, e os decompositores, eles fazem a reciclagem da matéria orgânica. É importante salientar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Os decompositores, eles não estão em nenhum nível trófico, ok? Decompositor não está em nenhum nível trófico. Aí vocês perguntam, professor, por que os decompositores não estão em nenhum nível trófico? Porque, pessoal, ele é onipresente. Os decompositores, ele vai agir em todos os níveis tróficos. Se essa planta morrer aqui, quem vai fazer a decomposição dessa planta são os decompositores, fungos e bactérias. Se esse gafanhoto morrer, também, o sapinho, a cobra, qualquer indivíduo, ao morrer, quem faz a decomposição desses seres na cadeia alimentar são os decompositores. Então, como eles estão em todos, eles atuam em todos os níveis tróficos, você acaba não colocando os decompositores em nenhum dos níveis tróficos. Ele está presente em todos, ele é onipresente. Aí, se aparecer uma teia alimentar, normalmente, se tiver decompositor, o que vai acontecer? Todos os seres vão estar apontando para ele. Tem uma teia alimentar, tem lá decompositores, todos os seres vão estar apontando para ele, quer dizer que ele vai se alimentar de todos os indivíduos. Beleza? Ok. Pronto. Aí tá aqui, ó, a questão da energia que eu falei para vocês. Ó, a energia, ela é unidirecional. Ela só tem uma direção. Ela entra na cadeia alimentar através dos produtores. Então, a energia solar, pessoal, a energia que os seres vivos utilizam vem do Sol. Se você parar para pensar, toda a energia que os seres vivos utilizam vem do Sol. Tranquilo? Com exceção da quimiossíntese, né? Mas vamos lá. Então, a porta de entrada da energia solar em uma cadeia alimentar são os produtores. Os produtores é que captam a energia solar através da fotossíntese e transformam essa energia solar em energia química, em matéria orgânica, em glicose. E os alimentos, ao se alimentarem dessa planta, acabam adquirindo essa energia. Então, a energia ela vai nesse sentido, é um sentido unidirecional. E observem que com o passar dos níveis tróficos, quando você vai aumentando o nível trófico, a quantidade de energia vai diminuindo. Aí você se pergunta por quê. Pessoal, é simples. Porque o indivíduo ele perde parte da energia na forma de calor para o meio. Então, digamos que eu me alimentei de uma planta. Então, parte daquela energia que eu adquiri, parte daquela energia eu vou usar e parte eu vou perder para o meio na forma de calor. O que sobra é o que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Então, observe que sempre vai diminuindo, porque sempre o indivíduo, ao se alimentar de um ser, essa energia que ele consegue, parte ele vai usar e a outra parte ele perde na forma de calor. O que sobra é o que vai ser disponibilizado para o próximo nível trófico. Tranquilo? Então não se esqueça, a energia ela é dissipada nos diferentes níveis tróficos, vai sempre perdendo um pouquinho. É por isso que tu não pode ter uma cadeia alimentar muito longa, tu não pode ter uma cadeia alimentar com mais de 5, 6 níveis tróficos, porque a quantidade de energia vai cada vez mais diminuindo. Tranquilo? Perguntinha básica aqui para vocês. O que é, pessoal, que tem mais energia? O que é que tem mais energia? 1 quilo de vaca ou 1 quilo de gavião? Peguei lá, comprei 1 quilo de vaca e 1 quilo de gavião. Em qual dessas dois alimentos eu vou ter mais energia? O que vocês acham? Coloca aí no chat. Com certeza eu vou ter mais energia na carne de gado, pessoal. Pelo amor de Deus, na vaca. Por que eu vou ter mais energia disponível na vaca? Porque a vaca ela vai estar mais próximo dos produtores. O gavião ele está no topo da cadeia alimentar. Então, como o gavião, normalmente ele se encontra no 4º, no 5º nível trófico. Então, como ele está em um nível trófico alto, a quantidade de energia disponível é menor. Tranquilo? Não se esqueça disso, não. A matéria orgânica, ela é cíclica. Então, observe que a energia ela é unidirecional, ela só tem uma direção, mas a matéria ela é cíclica. Por que a matéria é cíclica? Quem é que poderia me responder? Por que a matéria é cíclica? Coloca aí no chat, eu já falei na aula de hoje. Hein? A matéria é cíclica, pessoal, por causa dos decompositores. Então, um ser vivo nasce, né? Ele começa a se alimentar, ele vai criando matéria orgânica, né? Ele vai aumentando a massa corporal, a matéria orgânica. Quando ele morre, toda aquela matéria orgânica que ele
retirou do ambiente, que ele retirou dos outros seres vivos, retorna para o meio ambiente devido à ação dos decompositores, que vão fragmentar a matéria orgânica, e essa matéria orgânica ela pode ser reutilizada pelas plantas. Olha que coisa bacana. Pronto. Teia alimentar, eu já falei para vocês, a teia alimentar é mais complexa. A teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Aqui você tem alguns exemplos. Isso mesmo, Maria de Fátima, a energia diminui ao longo da cadeia. Então, teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares que existem em um ambiente. Tranquilo? Outra coisa interessante, tem uma definiçãozinha que eu gosto bastante para você, porque eu sempre tive a dificuldade de diferenciar, quando eu era aluno, cadeia e teia alimentar. Eu confesso para vocês que quando eu era aluno eu tinha muita dificuldade. Como foi que eu memorizei e nunca mais esqueci? Olhe para cá. Olhe para os níveis tróficos. Observe, pessoal, que na cadeia alimentar, obrigatoriamente, você só vai ter um indivíduo em cada nível trófico. Observem aí. Certo? Então, cadeia alimentar, sempre você só vai ter um indivíduo em cada nível trófico. Já na teia alimentar você pode ter um indivíduo pertencendo a mais de um nível trófico. Você pode ter um indivíduo pertencendo a mais de um nível trófico. Tranquilo? Muito bem. Ó, bioacumulação. Isso aqui despenca no Enem, certo? Já foi cobrado várias vezes. E é fácil, pessoal. É muito fácil. Bioacumulação. Tem algumas substâncias que são tóxicas, ou seja, que fazem mal para os seres vivos. Como, por exemplo, inseticidas, metais pesados. Agora eu estou me esquecendo o nome do inseticida. Tem um inseticidazinho que é muito comum. Agora eu não estou lembrado. Mas vamos lá. Então, inseticida, metais pesados são substâncias tóxicas para os seres vivos. Olha o que acontece. Os seres vivos, na sua grande maioria, infelizmente não conseguem degradar essas substâncias. E o pior, essas substâncias elas vão se acumulando no corpo dos seres vivos. Então, deixa eu só dar um exemplozinho aqui para que vocês possam compreender melhor. Pronto, aqui. Imagine essa planta, certo? Imagine que você, querendo proteger essa planta, você colocou inseticida para matar os insetos. Então, tacou inseticida aí. O que acontece, pessoal? A planta ela vai absorver o inseticida, ela não consegue degradar o inseticida e, pior, esse inseticida se acumula no corpo da planta. Então, é muita coisa ruim. Então, você não consegue degradar, é uma substância tóxica, você absorve, você não consegue degradar e essa substância vai se acumulando no seu corpo. Beleza, então tá aí na plantinha, tá se acumulando, né? Você colocou inseticida, tá aí se acumulando. Aí vem o gafanhoto, pessoal. O gafanhoto come essa plantinha. Então, todo o inseticida que estava presente na plantinha, agora passou para o gafanhoto. E o gafanhoto também não consegue degradar. Então, esse inseticida também vai se acumular no corpo do gafanhoto. Só que tem um problema. O gafanhoto, ele não come só uma plantinha dessa, não. O gafanhoto, pessoal, ele come muitas plantinhas. Então, a quantidade de inseticida no corpo do gafanhoto vai ser muito maior do que no corpo de uma planta. E assim segue o raciocínio. O sapinho, ele vai comer o gafanhoto. Só que ele não come só um gafanhoto, ele come vários. Então, a quantidade de inseticida no corpo do sapo vai ser muito maior. A cobra vai comer vários sapos, então a quantidade. Então, observe que quanto maior o nível trófico, pessoal, maior vai ser a bioacumulação, maior vai ser a concentração dessas substâncias tóxicas no nosso corpo. Tranquilo? Professor, e qual o problema dessas substâncias ficar no nosso corpo? Pelo amor de Deus, são substâncias cancerígenas, podem trazer sérios problemas de saúde. Tranquilo? Então, isso é bioacumulação. Deixa eu explicar. Ó. Bioacumulação é o acúmulo de compostos químicos dos organismos de uma cadeia alimentar. A bioacumulação ela vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. O contrário da energia. A energia ela vai diminuindo. A bioacumulação vai aumentando. Tranquilo? Metais pesados também.
teia alimentar, a energia vai se perdendo ao longo dos níveis tróficos, a energia é unidirecional e bioacumulação orgânica no ecossistema. Vamos lá. Continuando aqui. Observem aqui, pessoal. Aqui você tem uma teia alimentar. Aqui você tem a zebra, se alimenta da grama. O abutre vai se alimentar da zebra quando a zebra morre. O abutre, por algum motivo, caiu lá no chão, o leão veio e comeu o abutre. Tranquilo? Isso aqui é uma teia. Então, eu tenho aqui 4 níveis tróficos. Eu tenho os produtores, consumidor primário, secundário e terciário. Outra cadeia aqui que eu posso mostrar para vocês, você tem o capim, a zebra vai se alimentar do capim, observe que a setinha está apontando para a zebra, a hiena vai se alimentar da zebra e o leão come a hiena. Então, aqui também eu vou ter 4 níveis tróficos, tranquilo? Prosseguindo, o leão sempre está no topo. O leão, gavião também são seres que normalmente estão no topo. O homem, em algumas situações, ele também pode estar no topo da cadeia alimentar. O plástico em animais marinhos seria um exemplo? Sim, exemplo de bioacumulação. Na verdade, é o microplástico, né? São partículas minúsculas de plástico que vão se acumulando no corpo dos peixes e os peixes vão se alimentando de outros peixes até chegar no homem, causando sérios problemas. DDT, me lembrei, é o nome do inseticida. Sabia que eu ia me lembrar? Agora olhe para cá. Olhe para cá. Desequilíbrio em uma cadeia alimentar, pessoal. Pode ocorrer desequilíbrio em uma cadeia, em uma cadeia alimentar? Claro que pode. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa cadeia alimentar aqui, ela é especial. Ela é uma cadeia alimentar aquática. Então, observe que eu tenho um fitoplâncton. O fitoplâncton, para quem não sabe o que é, ele é formado por diversos tipos de algas. Tem alguns cianobactérias e bactérias fotossintetizantes? Tem, mas é principalmente algas. Então, o fitoplâncton, ele é a base da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos. Em um ambiente terrestre, quem é a base da cadeia alimentar são as plantas, são os produtores. Em um ambiente aquático, os produtores são o fitoplâncton. Eles fazem fotossíntese. Muito bem. Esse fitoplâncton, ele vai servir de alimento, pessoal, para um animalzinho chamado copépodas. Esse copépodas, ele faz parte do zooplâncton. Então, a galera costuma confundir também bastante fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton são seres produtores, eles fazem fotossíntese, são algas, são bactérias, são cianobactérias. O zooplâncton, zoo é animal, os zooplâncton são seres heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, então eles se alimentam do fitoplâncton. Então, esses copépodas, eles servem de alimento para a água viva e ele também serve de alimento para a sardinha. E a sardinha serve de alimento para o atum. Agora, imagine o seguinte. Imagine que devido à pesca predatória, a quantidade de sardinhas diminua bastante. Então, a quantidade de sardinhas nesse ambiente aqui, ela diminuiu significativamente, devido à pesca predatória. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer um desequilíbrio nessa teia, nessa cadeia alimentar. Então, diminuir o número de sardinhas, consequentemente, pessoal, vai diminuir o número de atuns. Porque os atuns se alimentam de sardinhas. Se tem poucas sardinhas, a quantidade de atuns tende a diminuir. Se diminui o número de sardinhas, o que acontece? O copépoda serve de alimento para as sardinhas. Se não tem mais sardinhas, o número de copépodas aumenta. Aumentando o número de copépodas, vai diminuir o fitoplâncton, porque eles vão se alimentar mais de fitoplâncton. Então, observe que basta eu mexer em um nível trófico, basta eu mexer em um animal, que gera um desequilíbrio em toda a cadeia, em toda a teia alimentar. Olha aqui, exemplozinho bonitinho, bacana. Olha para cá. Ó. Aqui eu tenho isso aqui que eu estou mostrando para vocês. É uma teia ou é uma cadeia? O que vocês acham?
teia ou cadeia? Coloca aí no chat. Isso é uma teia, né? Observe que ela é mais complexa. Observe que aqui, na verdade, você tem várias cadeias. Ó. Você tem capim, o veado e o lobo. Aqui você tem o capim, você tem um roedor, você tem a raposa e o lobo. Aqui você tem o capim, o roedor e o gavião. Então, observe o seguinte, pessoal. Olha aqui para o gavião. Olha aqui para o gavião. Tem duas setas apontando para o gavião. Isso quer dizer que o gavião ele se alimenta de dois animais. Isso quer dizer que o gavião ele está em dois níveis tróficos diferentes. Vou mostrar para vocês que o gavião está em dois níveis tróficos diferentes. Ó. Capim, roedor e gavião. Então, nesse caso aqui, ele está no terceiro nível trófico. Ele é um consumidor secundário. Agora, se eu pegar essa outra aqui, ó, capim, roedor, raposa e gavião. Nesse caso aqui, ele está no quarto nível trófico. Ele é um consumidor terciário. Aí eu pergunto para vocês, é mais interessante para o gavião comer o roedor ou comer o lobo, pessoal? Comer aqui a raposa. Coloca aí no chat. O que é mais interessante para o gavião? Comer o roedor ou comer o lobo? Hein? A raposa. O roedor, exatamente. Para ele é mais interessante comer o roedor. Por quê? Porque o roedor ele está mais próximo dos produtores. Então a quantidade de energia vai ser maior. Olha aí como vocês estão entendendo. Show de bola. Vamos aqui bem... Só passar por cima aqui. Isso aqui eu já expliquei para vocês, pessoal. Ó, vamos lá. Níveis tróficos, né? Nós temos os produtores, que são seres autótrofos, que são os fotossintetizantes e quimiosintetizantes, que são eles bactérias, cianobactérias, arqueias, algas e plantas. Então, o que é que uma planta faz? O que é que um produtor faz, pessoal? Uma planta, ela transforma matéria inorgânica em matéria orgânica, em alimento, em glicose. Como é que uma planta consegue transformar compostos inorgânicos, como a água e o gás carbônico, em compostos orgânicos, a glicose? Como é que ela transforma? Utilizando a luz do sol. A planta ela é demais. Aqui, consumidores, ó. Os consumidores são heterótrofos, não produzem o próprio alimento. Aí, os consumidores, eles podem ser carnívoros, se alimentam de carne, onívoros. Aqui eu coloquei carne vegetal, mas, na verdade, os onívoros, pessoal, eles se alimentam de tudo, certo? Os onívoros, eles se alimentam de tudo. Piscívoros se alimentam de peixe, coprófagos se alimentam de fezes. Professor, tem animal que se alimenta de fezes? Tem animais que se alimentam de fezes. Hematófagos se alimentam de sangue e detritivos se alimentam de detritos. Decompositores. Aí isso aqui é muito massa, ó. Muito interessante isso aqui. Decompositores. Fungos e bactérias. Vocês já sabem. Eles vão reciclar a matéria orgânica. Então, eles vão quebrar a matéria orgânica para conseguir o seu alimento e vai liberar os nutrientes no solo. Esses nutrientes eles podem ser reaproveitados pelas plantas, ok? Aí o que acontece, pessoal? Observe aqui que imagine que isso aqui é um coelho morto. Isso mesmo, o besouro rola bosta, ele se alimenta de bosta. Na verdade, pessoal, aquele insetozinho, né, o rola, que é conhecido popularmente como rola bosta, que ele realmente faz uma espécie de bola de fezes de mamíferos, ele usa aquele rola-bosta para várias coisas. Então, é o alimento dele, é onde ele se reproduz, ele guarda os espermatozoides dele ali. Então, quando ele está desorientado, ele costuma subir em cima do bolo fecal para poder se orientar, ok? Então, são várias funções, aquela esfera de fezes que ele acaba montando, tem várias funções. É a casa dele também, de certa forma. Olhe para cá, imagine que isso aqui é um coelho, né? Olha aqui o ponteirozinho vermelho, isso aqui é um coelho. Pessoal, o coelho morreu. Então, o coelho, ao morrer, ele vai sofrer decomposição. Bactérias e fungos vão decompor esse coelho. Só que para que a decomposição ocorra, tem que ter oxigênio. Você só vai ter decomposição de um ser vivo na presença de oxigênio. Sem oxigênio, não vai ter decomposição, então o ser ele acaba se fossilizando, se transformando em fóssil. Beleza. Presença de oxigênio, está ocorrendo a decomposição. O que é que esse coelho morto vai liberar para o meio ambiente? Além de liberar os nutrientes, né? Além de liberar os elementos químicos que são importantes para a planta, ele também vai liberar amônia,
A amônia, que é importante no ciclo do nitrogênio, que a gente vai estudar mais adiante. Ele vai liberar gás carbônico durante a decomposição, o gás carbônico, que é importante na fotossíntese. Ele vai liberar também água, que é importante na fotossíntese. E para que ocorra a decomposição de forma eficiente, é importante que tenha umidade e temperaturas elevadas, além de oxigênio. Então, só vai ter decomposição eficiente, pessoal, se tiver umidade, altas temperaturas e uma boa quantidade de oxigênio. Ok? Muito bem. Cadeias alimentares, como eu já falei para vocês, ela é linear, né? Cadeia alimentar terrestre. Olha para cá, ó. Você tem aqui o produtor, primeiro nível trófico. Você tem o consumidor primário, o coelho, que é o segundo nível trófico, e o gavião, que é o consumidor secundário, terceiro nível trófico. Cadeias alimentares, só que agora aquáticas, né? Você tem o fitoplâncton, que é produtor, o zooplâncton, que é formado principalmente de crustáceos. Olha que interessante, pessoal. O zooplâncton ele é formado principalmente por um crustáceo chamado grilo, certo? Grilo. É uma espécie de camarão, só que ele é minúsculo, ele é microscópico. E ele é o alimento do maior animal que existe e já existiu no planeta Terra. Alguém sabe qual é o maior animal que existe atualmente e que é o maior animal que já existiu no planeta Terra? Alguém saberia me dizer qual é? A baleia? Não. A baleia azul, exatamente. Então, a baleia azul, pessoal, ela é o maior animal que nós temos conhecimentos que já existiu no planeta Terra. A baleia azul, ela é maior do que todos os dinossauros que nós conhecemos, todos. Então, ela se alimenta, apesar de ser enorme, ela se alimenta do zooplâncton. Ela se alimenta principalmente de grilo, que é um crustáceozinho minúsculo. E esse crustáceo minúsculo, né, o zooplâncton, ele serve de alimento não só para a baleia, ele serve de alimento para outros animais. Outros peixinhos também se alimentam do zooplâncton. Muito bem. Agora vamos para as pirâmides. Olha aí, vai dar certinho. Pirâmides. Estamos aí, pessoal, com meia hora de aula. Estamos dentro do prazo. Vamos agora. Pirâmides é rápido. Pirâmides é tranquilar. Vocês vão gostar. Vamos lá. O que é uma pirâmide? A definição de pirâmide ela é muito parecida com a definição de cadeia alimentar. Então, o que seria uma pirâmide? Representação gráfica do fluxo de energia e de matéria ao longo da cadeia alimentar. Então, essa é a definição de pirâmide. Só existem 3 tipos de pirâmides que nós vamos estudar. 3. Isso aí está na nossa atividade, por favor. Você vai se deparar com pirâmides de número, você vai se deparar com pirâmides de biomassa e você vai se deparar com pirâmides de energia. Aí eu queria saber aí o que cada um estuda, o que cada um vai estudar. Muito fácil. Vamos lá, por partes aqui, pessoal. A pirâmide de número, ela vai estudar, ela vai indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. Vou até mostrar aqui para vocês, acho que no próximo slide tem isso. Pronto, tá aí, ó. Ok? Pirâmide de número, observem aqui, ó. Está aqui uma pirâmidezinha de número. Observe que realmente formam uma pirâmide. Então, o que é que a pirâmide de número vai me mostrar? Ela vai indicar o número de indivíduos em cada nível trófico. Então, observem aqui, ó. Base da cadeia alimentar, produtores, primeiro nível trófico. Eu tenho aqui o trevo. Segundo nível trófico, consumidor primário, caracol. Terceiro nível trófico, eu tenho o tordo. E o quarto nível trófico, eu tenho o gavião. 4 níveis tróficos. Então, a pirâmide de número vai me dizer o número de cada um desses níveis. Ó, no primeiro nível, eu tenho 5.000 trevos. No segundo nível trófico, eu tenho 300. No terceiro nível trófico, eu tenho 5. E no quarto nível trófico, eu tenho 1 indivíduo. O que isso aqui significa, professor? Significa o seguinte, ó. Significa que 5.000 trevos servem de alimento para 300 caracóis. 300 caracóis vão servir de alimento para 5 tordos. 5 tordos vão servir de alimento para 1 gavião. Ok? Então, observe que, no caso aqui, eu estou representando o número de indivíduos em cada nível trófico. Detalhe, essa pirâmide aqui, né, que vocês estão vendo, tem realmente o formato de uma pirâmide. A gente chama de pirâmide direta. Então, quando tiver um formatozinho de uma pirâmide, é chamada pirâmide direta. Só que, pessoal, pode acontecer isso aqui, ó. Nesse caso, é uma pirâmide de número. Observe que eu estou mostrando para vocês o número
de indivíduos em cada nível trófico. Só que essa pirâmide aqui, como ela não tem um formato de pirâmide, sempre que não tiver formato de pirâmide, você chama ela de invertida. É o caso aqui. Então aqui você tem uma árvore, você tem insetos e o pica-pau. 3 níveis tróficos. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então tem aqui uma planta, uma árvore, ela serve de alimento, pessoal, para 500 insetos. 500 insetos vão servir de alimento para 10 pica-paus. Então observe que o formato agora não é de uma pirâmide, por isso que ela é invertida. Ok? Professor, para ser invertida, tem que ser uma pirâmide de cabeça para baixo? Não. Para ser invertida, basta que não se tenha um desenho típico de pirâmide, que é o caso aqui. Aí, quando é que você vai ter uma pirâmide invertida? Eu vou dar uma dicasinha para vocês. A pirâmide de número, pessoal, ela vai ser invertida quando você tiver um animal grande, aliás, um indivíduo grande servindo de alimento para vários indivíduos menores. Ok? Então, sempre que o indivíduo for grande e ele servir de alimento para vários indivíduos menores, aí tu vai ter a pirâmide invertida. O que acontece aqui? Ó, tu tem uma planta, uma árvore grande, que serve de alimento para animais menores. Por isso que ela é invertida. O que não ocorre aqui, ó. Aqui não ocorre diferença em relação a tamanho. Okay? Não ocorre diferença em relação a tamanho, por isso que ela é direta. Aqui sim. Aqui ela é invertida. Outra pirâmide de número invertida, ó. Observem. Não tem formato de pirâmide típica. Então, aqui eu tenho grama, coelho e pulga. Eu preciso de 1000 gramas para alimentar um coelho. E esse coelho, pessoal, ele consegue alimentar 300 pulgas. Outra coisa, tá bem invertida. Outra coisa aqui que eu queria destacar, ó. Nesse caso aqui, desse primeiro exemplo, que é uma pirâmide direta, você tem uma relação de predatismo, de presa. Um vai devorando o outro. Então aqui o caracol come o trevo. O tordo come o caracol. O gavião come o tordo. Então é uma relação de predatismo. O que não ocorre aqui, ó. Aqui não é predatismo, aqui é parasitismo. Então, quando você tiver uma relação de parasitismo, a pirâmide também vai ser invertida. Aqui as pulgas estão parasitando o coelho. Então, são várias pulgas que parasitam um coelho. Por isso que a pirâmide também se tornou invertida. Tranquilo? Show de bola. Pirâmide de biomassa. Deixa eu explicar para vocês o que é essa pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, pessoal, ela indica a massa corpórea em um nível trófico. Então, cada nível trófico vai ter a massa corpórea dos indivíduos. Então, a pirâmide de biomassa vai indicar isso. Só que tem um detalhe. Na pirâmide de biomassa, tu vai ter indicado nela a massa seca. Essa massa seca ela é dada em gramas por metro quadrado ou em quilogramas por metro quadrado. Professor, que marmotagem é essa aí? É o seguinte. Imagine que eu quero saber qual é a biomassa de 1 metro quadrado. Então, eu vou lá naquele metro quadrado, eu recolho todos os seres vivos que estão naquele metro quadrado, levo para uma estufa e desseco, retiro toda a água. Quando você retirar toda a água do indivíduo, dos indivíduos que estão naquele metro quadrado, aí você vai ter a massa seca. Então, o que você leva em consideração em um nível trófico, em relação à biomassa, é apenas a massa seca, é sem água. Você desseca, tira toda a água. Tranquilo? Isso aqui continua sendo uma cadeia alimentar? Sim, continua sendo uma cadeia alimentar. Você vai ter 3 níveis tróficos, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, continua sendo uma cadeia alimentar do mesmo jeito. É uma relação de alimentação. A pulga está se alimentando. Ela está parasitando o coelho, mas ela está se alimentando. Muito bem. Então, observe que a pirâmide aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide terrestre, ó, ambiente terrestre. Você vai ter um produtor, você vai ter os herbívoros que vão comer esse produtor, você vai ter os carnívoros que vão comer o herbívoro. 3 níveis tróficos. Observe que a pirâmide aqui, ela é direta. Aí eu vou dar um bisuzinho, uma observação, anote aí no caderno de vocês. Pessoal, pirâmide de biomassa, ela só vai ser invertida em ambiente aquático. Então, pirâmide de biomassa, ambiente terrestre, ela sempre vai ser direta. Quando for um ambiente aquático, ela vai ser invertida. Vou mostrar aqui para vocês, olha aí, ó, ambiente aquático. Ela sempre vai ser invertida. Pode ser invertida nos oceanos ou lagos. Ó,
Aqui eu tenho um ambiente aquático, eu tenho o fitoplâncton e eu tenho o zooplâncton. Aí você se pergunta, professor, como é que uma quantidade menor de massa, no caso do fitoplâncton, alimenta uma quantidade tão grande de massa do zooplâncton? Como é que isso acontece, professor? Aí tem um segredo, pessoal. O fitoplâncton, ele tem uma taxa de reprodução muito alta, muito elevada. Então, mesmo a quantidade de biomassa do fitoplâncton sendo menor do que do zooplâncton, o fitoplâncton está o tempo todo se reproduzindo. Então, o zooplâncton vai lá, se alimenta do fitoplâncton, aquele fitoplâncton que sobra, ele se reproduz rapidamente, aumenta de novo. Então, por causa disso, é possível que as pirâmides de biomassa em ambientes aquáticos elas sejam invertidas. Tranquilo? Observe que o fitoplâncton, né, seres fotossintetizantes, é a base da cadeia alimentar também em ambientes aquáticos. Agora, a pirâmide de energia. A pirâmide de energia tem um fato que eu acho que vocês já devem ter percebido, pessoal. A pirâmide de energia, ela não pode ser invertida. Lembra que a energia ela é unidirecional, ela só tem uma direção, e lembra também que a quantidade de energia ela vai diminuindo a cada nível trófico. Se a quantidade de energia vai diminuindo a cada nível trófico, é claro que tu vai ter um formato perfeito de uma pirâmide. Então, pirâmide de energia, tu sempre vai ter uma pirâmide direta, jamais invertida. Tranquilo? Muito bem. Olha a unidade que a gente utiliza para pirâmide de energia. Grama por metro quadrado por ano. Beleza? Então, eu quero calcular a energia de um nível trófico. Eu vou olhar a quantidade de grama, a quantidade de gramas daquele indivíduo, né? A quantidade, o local, a área em um determinado tempo. Não, oceano, pessoal, pirâmide, ambientes aquáticos é sempre invertida. Ambientes aquáticos é sempre invertida, sempre. Ok? Muito bem. Isso aqui é importante eu falar para vocês, ó. Tempo que eu dava aula de física. Leis da termodinâmica. São as duas leis da termodinâmica. A energia, ela pode ser transformada, jamais criada ou destruída. Então, o que ocorre em uma cadeia alimentar é a transformação de energia. Tu tem a energia luminosa do Sol sendo transformada em energia química. A energia ela não é criada, ela não é destruída, ela é transformada. Okay? Ela é transformada na cadeia alimentares pelos seres produtores, pelos seres fotossintetizantes. E segundo o princípio, e agora vocês vão entender, pessoal, quando você vai transformar um tipo de energia em outro, sempre tem liberação de calor. Então, vai transformar um tipo de energia em outro, sempre vai ter liberação de calor. É por isso que a quantidade de energia ela vai diminuindo de um nível trófico para outro. Entendido? Quer a prova disso? Se você ligar a televisão, depois de um certo tempo, a televisão esquenta. Por que a televisão esquenta? Simples. A televisão é um aparelho que converte energia elétrica em energia luminosa e em energia sonora. A geladeira do mesmo jeito. A geladeira... Claro, a geladeira, dentro da geladeira vai ser muito frio. Só que se você pegar na parte de fora da geladeira, no motor, é extremamente quente, pelo mesmo princípio. A geladeira, ela transforma um tipo de energia. Então, nesse caso, há liberação de calor. Sempre que você vai transformar um tipo de energia em outro, libera calor. Tranquilo? Você está correndo. Você está transformando a energia química em energia de movimento. Então, você acaba liberando calor também. Enfim. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é extremamente importante. Deixa eu ver como é que eu explico, meu Deus. Vou voltar lá naquela imagem. Cadê meu pai? Cadê? Aqui. Pessoal, estamos quase terminando a aula. Memorize. P, P, B. E P, P, L. Já foi cobrado várias vezes no Enem, inclusive no Enem para presidiários, o Enem PPL. Tranquilo? Então vamos lá. O que diabo é PPB? Produção primária bruta. Se é produção primária, quer dizer que você vai levar em consideração o produtor. Então, PPB é em relação ao produtor, produção primária bruta. Então, o que seria a produção primária bruta? É
toda a energia que a planta consegue armazenar na forma de biomassa. Então, toda a energia que a planta consegue armazenar na forma de biomassa é o ppb dela. Só que tem um detalhe. Pessoal, parte da energia que a planta armazena, parte dessa energia a planta utiliza no seu metabolismo, durante a respiração. E parte dessa energia também é liberada na forma de calor. Estão lembrados? Então, o indivíduo, ele nunca, ao se alimentar de uma planta, ele nunca vai ingerir tudo que a planta produziu. Ele nunca vai ingerir o ppb da planta. O que ele ingere é o ppl, produção primária líquida. Primária, de novo produtor. Primária líquida, quer dizer que é o que sobra. Então, de forma resumida, para que você entenda, tudo que a planta produz, toda a energia que a planta armazena, é o ppb. Só que parte dessa energia a planta utiliza no seu metabolismo e parte ela perde na forma de calor. O que sobra é o ppl. O ppl, essa energia que sobra, é o que é disponibilizado para o próximo nível trófico. E isso, pessoal, vai se repetindo em todos os níveis tróficos. Tu pega lá o gafanhoto. Só que no caso do gafanhoto não vai ser ppb, vai ser psb, produção secundária bruta. Então, ele pegou ali toda a energia da planta, só que parte dessa energia ele vai utilizar, a outra parte ele perde na forma de calor, o que sobra é o que vai ser disponibilizado para o sapo. Então, observe que sempre vai diminuindo. Sempre vai diminuindo. Tranquilo? Show de bola. Então, meus amores, é isso. Vou parar aqui a gravação. A aula hoje foi rápida, felizmente.